O que leva alguém a ser considerado grande? O caráter. A coragem. O espírito de luta. O que faz alguém permanecer grande na história de um país? O exemplo de vida e cidadania. Atos que inspiram toda uma nação. Ideias que influenciam multidões. Quais são as qualidades de um grande brasileiro? Ter muita fé. Acreditar na vitória sempre. Ter orgulho de ter nascido nesta terra abençoada por Deus. O que é necessário para ganhar espaço no coração do povo brasileiro? Ter dignidade. Não se corromper. Levar as cores do Brasil no peito. Quem é o maior brasileiro de todos os tempos? Isso só o povo brasileiro poderá responder. Qual brasileiro merece estar na lista dos maiores do mundo? Um político? Um professor? Um homem do povo? Um santo. Um artista? Queremos esta discussão nas ruas, nas salas de aula, nos bares, em todas as casas. Uma pergunta, várias respostas. E apenas um será escolhido o maior brasileiro de todos os tempos. Como é que alguém, num esporte individual, consegue unir todo um povo em torno da sua imagem? E só parava quando ele ganhava. O Ayrton tinha um dom. Carismático. Um grande vencedor. Sozinho, dentro de um cockpit apertado, Senna conquistou o coração dos fãs com sua garra e coragem. Ele ia mais além. A maior parte da sua carreira foi no exterior, as suas equipes eram estrangeiras. Mas Ayrton Senna fazia questão de lembrar que era brasileiro e dividia as suas conquistas com o público. E se tornavam verdadeiras vitórias nacionais. O Ayrton tinha um orgulho enorme de ser brasileiro. E acho que isso não é tão fácil de ver hoje em dia nos esportistas. E a gente tem que representar mais o nosso país, com certeza. Por isso teve essa identificação imensa do povo brasileiro com o Ayrton, porque o Ayrton mostrou o lado luminoso do Brasil. A coragem e a garra com que ele enfrentava os desafios é uma inspiração até hoje, não só para os esportistas, mas para os profissionais de todas as áreas. O que a gente vê dele, né, de herói, de ídolo, já é especial. Mas ele era mais especial do que isso. Senna fazia questão de mostrar que, além de talento, tinha muita dedicação ao trabalho. E com isso ele mostrava que o gênio realmente é feito com 1% de inspiração e 99% de transpiração. Suas vitórias não eram a acaso. Ele trabalhava muito duro para isso. Tudo que ele conseguiu foi legítimo, porque foi através do trabalho árduo, profícuo, correto. Ele não se conformava com nada que não fosse perfeito. Ele entra lá dentro e aquela história, ou você mata ou você morre. Tinha que ser o melhor. Muito mais do que uma distração, ver Senna ganhar uma corrida era um motivo para festejar. Era uma folga dos problemas no meio da semana. E num país que enfrentava graves crises, isso era, no mínimo, um alívio. Corajoso, competente, competitivo e vitorioso. Com todos esses atributos, Senna se tornou uma inspiração para muitos brasileiros. De nossa parte, assim, consideramos o espiritismo como a religião. Farsa para alguns, um santo para outros. Mesmo 10 anos depois de sua morte, a imagem de Chico Xavier não caiu no esquecimento popular. Pelo contrário, ele se tornou a maior referência do espiritismo no Brasil. Foi a demonstração viva do amor, sempre disposto e com um sorriso nos lábios. É o nosso tigre, o nosso leão de toda a nossa sorte. Graças a ele, o Brasil é hoje uma das maiores potências da doutrina espírita do mundo.
Sua vasta coleção literária colaborou para esta divulgação em massa, superando inclusive barreiras entre outras religiões. Ele respeitava todos os religiosos, os não religiosos e até aqueles nossos irmãos que em alguns instantes se diziam ateus. Respeito o ponto de vista do senhor, como respeito qualquer homem de ciência. Ele teve uma penetração muito mais ampla do que tão somente restrita ao âmbito espiritual. Repassando os direitos autorais dos livros para suas obras sociais, Chico Xavier exerceu a solidariedade, pensando no futuro e ajudando até hoje muitas famílias brasileiras. Essa escola é fruto desse belo trabalho desenvolvido pelo médium, aqui em São Paulo. Ele corporificou a caridade em suas mãos, acreditando que o nosso coração também pudesse ser estendido nas nossas mãos em todas as ações de nossa vida. Seu trabalho no espiritismo levou conforto e esperança para milhares de pessoas. Eram pessoas que estavam com a dor de uma perda de um ente querido ou uma perda grande de uma dor moral. Eu tive toda a força que eu precisava para continuar vivendo e trabalhando. Chico sabia despertar as criaturas através de algo que era sua energia, sua força fluídica, seu exemplo e a mediunidade junto com ele. Chico Xavier nos trouxe mensagens de amor e fé que foram eternizadas graças às suas obras. Lições que ficarão na mente dos brasileiros por muito tempo. Conhecer Chico é sentir-se feliz pro resto da vida. Amar, amar, amar. Imagina um país que em 40 anos teve 7 moedas diferentes, onde os preços dos produtos aumentavam todo dia e a inflação chegava a 30% ao mês. Este era o Brasil do começo da década de 90. E quando Fernando Henrique Cardoso chegou aqui, ao Palácio do Planalto, ele e sua equipe consolidaram o Plano Real e mudaram a cara do país. O fato de ter dado prioridade à estabilização e conseguido a estabilização sem decretos pirotécnicos, sem arbitrariedade de nenhum tipo, já é um feito espantoso. Com a inflação domada e a moeda estável, o cidadão comum pôde cuidar das suas próprias contas. Já era possível poupar, planejar a compra de um eletrodoméstico e adquirir outros bens. Com a estabilidade econômica, era hora do sociólogo Fernando Henrique pôr em prática suas ideias para melhorar a vida dos brasileiros. Pela primeira vez, o país viu projetos sociais darem frutos efetivos, beneficiando 5 milhões de famílias com baixa renda e servindo de modelo para outros governos. Sempre foi uma personalidade admirada pelo cenário político, tanto pela sua qualidade como intelectual, como pela sua habilidade em lidar com uma série de situações tensas na política. Mesmo as ações mais polêmicas do governo Fernando Henrique Cardoso trouxeram modernidade para o nosso dia a dia. Por exemplo, a privatização da telefonia. Antes, poucos tinham um aparelho em casa e hoje o difícil é achar alguém que não tenha um telefone fixo ou um celular. Outro grande feito do governo Fernando Henrique foi a conquista da estabilidade democrática. Em tom conciliador, Fernando Henrique fortaleceu as instituições e ajudou a afastar qualquer ameaça golpista ou ditatorial. Ao final dos seus 8 anos de mandato, Fernando Henrique entregou ao seu sucessor as bases de um novo país. O sociólogo que criticava a dependência ajudou o Brasil a encontrar novos caminhos para o futuro. O Fernando conseguiu fazer do Brasil um país sério. Há 58 anos, Getúlio Vargas deixava o poder, mas o seu legado é lembrado até hoje. O Brasil de antes de Getúlio Vargas era completamente diferente do Brasil de depois de Getúlio Vargas. Ele encontrou um país ainda com as características do século XIX. O Brasil era uma grande fazenda, era um grande quintal, era um país eminentemente agrário. A República Velha brasileira era tudo menos democrática. As necessidades políticas
do país iam no sentido da preservação da ordem e de um compromisso entre as várias frações da classe dominante. E ele capitaneou muitas transformações na sociedade brasileira. E a modernidade brasileira começa com petróleo, né? A Petrobras, criada durante o seu mandato, hoje é uma potência. A estatal está entre as maiores companhias do mundo, com uma receita anual de quase 150 bilhões de dólares. Ele tinha o sonho do Brasil do futuro. Ai, 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 bota as mágoas para trás, ô rapaz. Ao criar o IBGE, Vargas permitiu que o país se conhecesse melhor. Assim, com base nas pesquisas, seria mais fácil criar projetos e acompanhar o desenvolvimento do Brasil. Era fundamental que se conhecesse o Brasil, de maneiras que pudesse efetivamente também o governo direcionar políticas públicas em cima de uma realidade conhecida. Como seria o nosso país sem salário mínimo? Ou então sem leis trabalhistas? Getúlio Vargas foi o responsável por dar aos trabalhadores uma legislação de primeiro mundo. Quem tem uma carteira de trabalho, de alguma forma, deve isso a Getúlio Vargas. Ele nos concedeu aquilo que nós vivemos nos anos seguintes, né? E aquilo que nós estamos vivendo ainda hoje. Getúlio Vargas ficou 19 anos no poder. Tempo suficiente para trazer o Brasil à modernidade. O legado de Getúlio Vargas não é alguma coisa que ficou fixa naquele momento da morte dele, é uma coisa que se prolonga até hoje. É um Brasil mais complexo, um Brasil mais urbanizado, um Brasil com sujeitos sociais mais desenvolvidos. Ele conseguiu encontrar este rumo certo para que o Brasil pudesse se desenvolver. Isso deu a ele o caráter de estadista, né? Foi ele que mudou o Brasil. Irmã Dulce foi tocada realmente por Deus para fazer o bem. Depois de 10 anos peregrinando com seus doentes e sendo expulsa de diversos lugares, Irmã Dulce chegou a este local, o antigo galinheiro. E foi aqui que ela construiu um dos maiores complexos de atendimento de saúde 100% gratuito do Brasil. O único hospital do mundo que nasceu de um galinheiro. Realmente eu não conheço nenhuma outra história, nenhum outro hospital. Isso é um exemplo do empreendedorismo dela. Em cada doente que chegava, ela via a presença de Deus. Por isso, até hoje, todos são recebidos sem discriminação. Atualmente, as obras sociais Irmã Dulce formam um conjunto de 17 núcleos que prestam assistência à população de baixa renda nas áreas de saúde, assistência social e educação. E realizam 4 milhões de atendimentos por ano. Esta é apenas a parte mais visível do trabalho de Irmã Dulce. Sua fé e seu amor tocaram muitas pessoas, dos mais necessitados aos mais poderosos. Ela me escrevia cartas muitas vezes falando das suas dificuldades, do que ela encontrava, mas sempre ela não tinha um ar impositivo, nem um ar de quem estava pedindo, mas quem estava pedindo com um certo sentimento de súplica. O exemplo de amor pelo próximo até hoje inspira os profissionais e voluntários que mantêm viva a obra desta serva de Deus. Ela jamais perdeu sua fé. Ela acreditava em Deus, né? E essa convicção fazia com que ela removesse montanhas, fizesse tudo pela sua obra. Eu acho que esse é o exemplo que ela deixa para todos nós, né? De amor ao próximo, de um não à violência, de uma pessoa que só transmitia a paz. Irmã Dulce queria resgatar as pessoas da miséria e devolver a sua dignidade. Nunca poupou esforços para isso.
Seu legado foi construído com fé, suor e amor. E se ela ainda não tem o título oficial, para o povo, ela já é a Santa Dulce dos pobres. Juscelino Kubitschek nasceu em Diamantina, no interior de Minas. Mas foi aqui, na capital do estado, que ele iniciou a trajetória que mudaria a cara do Brasil. Um país que dependia da agricultura, principalmente da produção e exportação de café. Uma política dominada por oligarquias e militares. Assim era o panorama geral do Brasil antes de JK. Juscelino Kubitschek é conhecido por ser uma pessoa visionária, de sonhos. Ele começou seu plano de modernização por Belo Horizonte. Mudou a paisagem da cidade, revolucionou a cultura. E isso era só o começo. Como governador, desenvolveu a estrutura econômica, dando condições para o início da industrialização mineira. Com tantos feitos em Minas Gerais, Juscelino pavimentou a estrada até a presidência da República. Em 1956, começaram os anos dourados do presidente Bossa Nova. Agora ele podia modernizar todo o país. Eu quis amar, mas de... Foi de conversa em conversa, você vai arranjando um meio de brigar. O governo JK influenciou até mesmo as artes. Sem a repressão e a censura, os artistas criaram a bossa nova, o cinema novo e aumentaram a produção literária. E cada dia que passa é mais uma tormenta que deixa ele ficar. E chegamos a Brasília. Com a construção da capital no meio do cerrado, Juscelino Kubitschek manda um recado para o mundo. O povo brasileiro é capaz de construir o seu próprio futuro. Meus papos, vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não. A construção de Brasília sempre foi um sonho dos brasileiros. Juscelino teve essa coragem. Em 1956, começou a construção da nossa nova capital. Hoje, Brasília está lá, como esse espetáculo da arquitetura do nosso país. Ao final do seu governo, ele era presidente de um país com a produção industrial crescente, interligado por novas rodovias, que sofria menos com moléstias históricas e era capaz de produzir mais petróleo e energia. Com Juscelino Kubitschek, o Brasil entrou definitivamente no século XX. É muito brodinho demais para um brasileiro. Companheiro, tá na hora de parar! Todo mundo para outra vez! Como sindicalista ou político, Lula nunca deixou de lado os menos favorecidos. Foi assim que ele construiu seu legado em todos esses anos de vida pública. Na década de 70, enquanto era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Lula lutou em prol de melhorias nas condições de trabalho, incluindo salários mais dignos aos operários. Sempre chamou atenção em sua personalidade a questão que Lula tinha de se manter próximo ao povo. Um dos maiores líderes sindicais da história no mundo inteiro. Anos mais tarde, quando se tornou presidente da República, Lula virou o símbolo de um país novo. E a marca principal do seu governo são as políticas sociais. A guerra contra a fome, essa sim, é uma guerra que vale a pena todos nós participarmos. O Brasil deixou de ser o país do futuro para se tornar o país do presente. O mundo passou a nos enxergar com outros olhos. Enfrentamos as crises mundiais com mais sensatez, graças às decisões ousadas e precisas do governo Lula.
Nos 8 anos que ficou no cargo, os projetos sociais viraram a principal marca do seu governo, retirando quase 28 milhões de pessoas da linha da pobreza. Com isso, a classe média ganhou mais força, aquecendo a nossa economia. Um líder político de enorme grandeza, de uma enorme bondade, a quem nós brasileiros devemos muito. Diferente do que muitos imaginavam, Lula soube dar continuidade a projetos do governo anterior e levou o desenvolvimento a lugares pouco assistidos por autoridades. Ele levou a oportunidade para quem realmente precisava, o nosso povo. Poesia em concreto. Como transformar retas em curvas. Oscar Niemeyer se tornou referência mundial. São obras que a todos encantam. Quando convidado por Juscelino Kubitschek para desenhar Brasília, o arquiteto achava esse lugar muito longe. Mas 52 anos depois, Brasília não é apenas a capital nacional. Se tornou um exemplo de urbanização moderna. Entre suas obras está o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, que se transformou em uma das mais procuradas áreas de lazer dos paulistanos, unindo cultura e diversão ao meio ambiente. No Rio, a arquitetura da Passarela do Samba contagia quem passa pela Marquês de Sapucaí. Tornou-se um lugar que emoldura o brilho coletivo, a alegria de um povo. Vai passar nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. No Museu de Arte Contemporânea de Niterói, Niemeyer soube aproveitar até mesmo as belezas naturais no seu entorno. Uma ousadia ímpar. Da janela vê seu corcovado, o Redentor, que lindo. Eu procuro fazer bonito, diferente, crie surpresa. Com você perto de mim. Oscar Niemeyer será o único brasileiro a ser lembrado no século 30. Oscar Niemeyer, um arquiteto que uniu inovação à beleza. Um artista que mudou conceitos e deixou um poderoso recado às novas gerações. Estamos livres para fazer hoje o passado de amanhã. Um homem que é um exemplo de esportista. Um atleta admirado por milhões. Este é Pelé. É o homem que representou a mudança de patamar do futebol brasileiro e também do Brasil. Com seus gols fantásticos e dribles desconcertantes, ele ganhou o título de rei. Mas conquistou o respeito dos súditos pelo mundo todo com seu fair play diante da vida. E assim ultrapassou as fronteiras dos campos de futebol. Numa época em que o futebol se tornava cada vez mais profissional, Pelé deu exemplo de como um jogador deveria ser. Um atleta dedicado, sem vícios e que leva a sério a profissão. 20 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. O futebol do mundo existe até o Pelé e depois do Pelé. A gente jogava com a maior tranquilidade, porque a gente sabia o potencial dele. Como ministro extraordinário dos esportes, Pelé teve a coragem de lutar pelos interesses dos jogadores, que, segundo ele, eram tratados como escravos pelos clubes. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Ele trouxe muitas alegrias para o Brasil, maravilhou o mundo com a sua arte e mostrou que um garoto pobre pode vencer com trabalho e talento. Pelé é, sem dúvida, o maior nome brasileiro no mundo. O melhor esportista de todos os tempos. O mais importante homem deste país. É o maior brasileiro de todos os tempos, na minha opinião, sem dúvida nenhuma. O brasileiro lá no estrangeiro mostrou o futebol como é que é. Ganhou a taça do mundo, sambando com a bola no pé.
maior legado da princesa Isabel é, sem dúvida, a libertação dos escravos. Mas o que muita gente não lembra, ou nem sabe, é que ela mostrou como um governante deve agir em benefício do seu povo. Ela ficou imortalizada na história por ter assinado 2 leis importantes que oficialmente põem fim à escravidão no Brasil. Seres humanos tratados como mercadoria, submetidos às vontades dos seus donos. Esta era a situação de aproximadamente 700 mil brasileiros negros e escravos na época da princesa Isabel. A assinatura da Lei Áurea, que foi o ápice, né, da popularidade dela, não foi de maneira nenhuma um ato pontual ou a única coisa que ela fez em relação à escravidão, né? Foi uma luta de uma vida inteira. Como acontece até hoje na política, muitos interesses econômicos estavam envolvidos. Libertar escravos significava mexer com senhores poderosos, e eles faziam ameaças ao próprio imperador. A princesa Isabel pode ser tomada como a primeira grande personalidade feminina do campo político brasileiro. Não somente por ter feito a assinatura da Lei Áurea, mas também por ter ido contra uma série de princípios dentro da própria nobreza brasileira naquele momento. Por ser mulher, muitos não acreditavam que ela teria força no governo, pois a princesa conseguiu que seus aliados ganhassem prestígio e poder, e assim abriu caminho para a aprovação da Lei Áurea. As pessoas todas saíam às ruas e festejavam a abolição de uma forma nunca antes vista aqui no Brasil. A princesa Isabel sabia que perderia o trono e também o direito de viver na sua pátria amada. Mas ela não hesitou um instante em pagar esse preço tão alto. Enquanto as senzalas festejavam, no Palácio Imperial, a princesa e sua família eram expulsos do Brasil. Mas o bem já estava feito. A liberdade era lei. A gratidão dos negros com relação à princesa Isabel está muito viva na alma da raça negra no Brasil. E também de todos os brasileiros. Ela colocou os interesses do povo acima dos seus. E assim deixou como herança a liberdade e o orgulho de ter alguém assim tão nobre em nossa história política. Cada vez que caía, ele se levantava, pronto para refazer cálculos, mudar projetos e voar novamente. Com coragem e audácia, Santos Dumont construiu o caminho para a conquista dos céus. Ele teve vários fracassos. Escapou por milagre, ele vivia se batendo em tudo que é lugar. Ele caiu de muitos metros de altura, ele poderia ter morrido, mas ele jamais desistia. Sempre era uma nova conquista. A queda faz parte da invenção do avião. Na virada do século XIX para o XX, muitos inventores perseguiam o sonho de construir uma máquina voadora, tanto pela fama como pelos prêmios em dinheiro. Isso provocou rivalidades, roubos de projetos e outras falcatruas. Era uma corrida, na verdade, né? Que o Santos Dumont conseguiu chegar em primeiro lugar. E a imprensa certamente cobria tudo isso, né? Nós conhecemos mais de 15 mil notícias de jornal publicadas no período de 1898 a 1903. Ele desenvolveu seus projetos em segredo, mas após voar e provar que estava certo, ele abriu seus estudos para todos. Isso foi fundamental no aperfeiçoamento do avião. Ele não patenteia, ele abre mão do seu invento, ele permite o desenvolvimento da aeronáutica. Ele disponibilizou, né, o projeto da Demoiselle para que fosse fabricado, porque Santos Dumont entendia que o grande valor da contribuição dele era a qualidade de vida para as pessoas. Ele é a figura central da história da aviação até depois de 1910. Até hoje existe a controvérsia sobre quem teria voado primeiro. Americanos, franceses, o brasileiro. Talvez essa discussão seja eterna, não é? Mas para todos os povos, a genialidade de Santos Dumont é inegável. E
Ele é admirado na França, onde há um monumento em sua homenagem. E é também reconhecido pelos americanos, que, em comemoração ao centenário do seu nascimento, deram o nome de Santos Dumont a uma das crateras da Lua. São belas as homenagens a um menino que sonhava voar. Mas ele não queria ser um pássaro solitário. Hoje, seu maior desejo se tornou realidade. O homem voa. Ele provou, de maneira eloquente, que as dificuldades nasceram para serem vencidas e não para nos vencerem. Ele perseguiu esse sonho até o fim, até conseguir voar. Tinha medo. O herói é herói porque ele sobrepuja o seu próprio medo. Santos Dumont era assim. Não era um perdedor, era um vencedor. É um dos grandes gênios da humanidade. Ele era um grande brasileiro. As ideias e ideais de Tiradentes são o grande legado que ele deixou para os brasileiros. Tanto que o tema liberdade, ainda que tardia, está até hoje na bandeira mineira. Uma justa homenagem a quem ousou levantar a voz contra a opressão. Éramos um país colonial, Portugal que controlava todo o Brasil, o vice-rei era indicado por Portugal. Isso fazia com que algumas ideias de emancipação, algumas ideias eventualmente que tendiam à libertação dos vínculos com Portugal se tornassem ideias muito populares. Os inconfidentes queriam libertar Minas Gerais e regiões como o Rio, a Bahia ou São Paulo do restante do que nós chamamos de América Portuguesa, conhecida hoje por Brasil. E o Tiradentes abertamente saiu para as ruas pregando. Logo após a proclamação da República, Tiradentes foi lembrado pelas suas ideias republicanas, baseadas na Revolução Francesa e na independência americana. Assim, o mártir ganhou lugar definitivo na nossa história. Muito mais que um líder revolucionário, Tiradentes foi um homem corajoso, que nunca negou sua única culpa: acreditar na liberdade para o seu povo, o povo brasileiro. Ele chama para si toda a responsabilidade do movimento. Ele não implicou e não prejudicou ninguém, nenhum dos seus parceiros de conspiração. E mostrou uma grande virtude moral. Tiradentes, uma pessoa que conseguiu ousar e tentar se posicionar na vanguarda do seu tempo. Foi capaz de combater o poder instituído e foi capaz, sobretudo, de transmitir ideias que circulavam num grupo restrito. O fato dele simbolizar essa luta, a luta por um Brasil autônomo, um Brasil livre, um Brasil independente, é um legado que Tiradentes nos deixou, foi construído em cima da imagem dele, é o mito do Tiradentes, que é um mito muito simpático e muito interessante para todos nós brasileiros. É o grande herói, viu?